E interessante é saber o seguinte, lá no Bombeiro a gente tem um ditado que diz o seguinte, pato novo não mergulha fundo. Então, o cara que está iniciante ali, o que ele tem que fazer? Segue o livro, parceiro. O que você vai fazer no prêmio de risco, então, quando você vai seguir o livro? Você vai pegar a NTNB que você tem mais longa possível. Por que você vai fazer isso? Porque você vai comparar o investimento com a maior duração possível. Então, você vai, pega quanto está o rendimento do seu investimento, o rendimento projetado do seu investimento desejado, e compara com o rendimento que está dando livre de risco. Por exemplo, a NTNB 35, a NTNB 45, você que escolhe. E aí você vai descobrir a diferença que existe entre os dois rendimentos. Então, vale a pena eu colocar o meu dinheiro em risco, né? Expor a uma renda variável, porque se eu não fizer nada, eu vou ganhar muito mais ou vou ganhar a mesma coisa? Então, o que acontecia há pouco tempo atrás, né? Quando a gente tinha os juros muito altos? Não valia a pena o sujeito tirar o dinheiro do investimento dele de renda fixa e abrir uma loja ou abrir um negócio, porque ele era muito bem remunerado na renda fixa. Então, por isso não tinha dinheiro circulando, por isso que não existia renda variável, porque era mais fácil o cara ganhar dinheiro sem correr risco. Quando isso apertou, agora a mesma coisa que acontece com você, você tem que procurar melhores opções para colocar o seu dinheiro. Então, você vai olhar dentro de toda aquela disponibilidade de investimentos que você tem na sua corretora, quais são os rendimentos que estão pagando e você vai comparar rendimento por rendimento. Então, para você que é novo e está começando agora, qual é a lógica que você vai usar? Usa a NTNB mais longa. Ah, eu já tenho um pouco mais de experiência, consigo refinar um pouco mais meu prêmio de risco. Aí você vai lá e olha o portfólio do fundo que você está querendo analisar, né, dentro da sua carteira, você está querendo trazer aquele investimento da sua carteira, e você vê que a maioria dos contratos dele vencem num ano X. O que você vai fazer? Você vai fazer uma comparação com a NTNB próxima daquela data. Então vamos supor, você tem a maioria dos contratos de um determinado fundo vencendo em 2020 bolinha. Você vai procurar lá no site do Tesouro Direto, né, do Tesouro Nacional, quais são os títulos públicos que vencem em 2000 bolinha. E vai fazer a comparação. Olha, se eu colocar nesse título aqui, chegando naquela época, eu vou ter tanto de rentabilidade. Se eu deixar na renda variável, qual é a rentabilidade esperada? Né? É que seja isso. Estão dando tudo certo. Eu ganho mais ou eu ganho menos? E aí você vai fazer, depois que você faz esse ajuste, você vê se aquele prêmio de risco é suficiente para você. E você vai colocar ainda uma outra coisa, né, que é uma gordurinha que você vai colocar em cima, porque nem todos os ativos e nem todos os setores têm o mesmo risco. Então, quando você fala qual é o risco de uma operação de um hotel, é o mesmo risco de uma operação de um fundo logístico? É o mesmo risco de uma operação de um fundo de lajes de escritório? Qual é a etapa do ciclo que ele está vivendo, né? Eu vou, daqui a 5, 6 anos, a perspectiva é que eu esteja entrando num ciclo de alta ou num ciclo de baixa. E aí você vai ajustando cada vez mais, né? Então, conforme a sua experiência vai sendo acumulada, você vai conseguindo refinar mais esse prêmio de risco. E aí você volta no tema da live passada, né? Que é o risco de oportunidade, a taxa de atratividade, né? Você saber quanto aquele investimento é atrativo para você e você conseguir comparar o custo de oportunidade. Então, se você, para não esquecer, vai mais uma metáfora. Chegou no restaurante que você sempre vai comer a mesma coisa. Você olha os pratos, você sabe qual é o prato mais seguro. Então, se você sabe qual é o prato, pô, sempre vou nesse aqui, esse aqui tá uma delícia. O chefe nunca erra. Só que você chega naquele dia que você tá querendo experimentar um negócio a mais. Aí você, pô, acho que eu vou pedir esse aqui, ó. Aí você olha, compara o preço, fala, pô, será que vale a pena eu arriscar, né? De trocar aquele prato que eu sempre gosto aqui por um prato novo, pagando um pouco mais caro? Não, acho que eu vou ficar nesse aqui. E tem dia que você vai estar com apetite para trocar de prato. E aí você vai pagar um pouco mais, experimentar alguma coisa e descobrir um novo horizonte. Então, o prêmio de risco é o prêmio que você paga para sair da sua zona de conforto. É quanto você vai gastar mais ou você vai ter que arriscar mais
para sair da sua zona de conforto, que é a renda fixa. Então, para não esquecer mais, prêmio de risco é esse aí. Alguma coisa aí, Felipe? E a gente fala um pouquinho que é a comparação com o IPCA, título IPCA mais, IPCA mais uma taxa, né? E por que IPCA? IPCA ele é um índice de inflação, né? E normalmente os aluguéis eles são corrigidos por índice de inflação. Por que a gente fala normalmente, né? Porque em condições normais. O que acontece? Às vezes, o determinado ciclo imobiliário tem muito imóvel sendo oferecido, aí você não vai conseguir reajustar pela inflação o seu preço, senão o cara vai falar assim, ó, tchau, vou mudar para o outro ali que está vago e está mais barato. Então, para você manter o inquilino, você vai ter que fazer uma renovatória até pior. Né? Você vai falar o seguinte, não, você pagava 3 mil de aluguel, vamos fazer o seguinte, para você ficar, para você não sair depois que vencer o contrato aqui, 2.700. Então, você piorou um pouquinho o seu aluguel. E aí, quando o ciclo volta, você fala assim, não, eu vou reajustar agora, só que não vai ser só pela inflação, né? Agora não tem apartamento para lugar nenhum, então você vai morrer com 3.500 na minha mão, com mais o reajuste da inflação. Então você tem um jogo de mercado dentro disso aí, né? São momentos de mercado que tá pró-inquilino ou pró-locatário, e também a inflação é no meio, que a inflação ela vai acontecendo ano após ano, e você tem que reajustar os seus contratos pela inflação. Então, o que acontece? Quando você pega os seus contratos aí e ajusta eles de acordo com a inflação, quando você tem uma renda maior crescendo pela inflação, esse seu imóvel, que ele é, na verdade, um fluxo de renda, ele tende a se valorizar. Quando a sua renda do imóvel cai, o seu imóvel se desvaloriza. Quando a sua renda do imóvel valoriza, o seu imóvel também valoriza. Então, tem uma grande mistura aí para você entender, né? Porque a renda variável ela varia muito, e varia de acordo com o ciclo de mercado, de acordo com um monte de outras coisas, com a macroeconomia, com um monte de outras coisas, para você entender o seguinte, na média, você vai se ajustar mais ou menos pela inflação ao longo dos anos. Em alguns anos vai ser pior, em outros vai ser melhor. Mas vai ter uma média ali mais ou menos. Então, por isso que a gente usa, né, que a didática, né, manda utilizar um título longo de IPCA+. Por quê? Porque você vai carregar, normalmente, investimento a longo prazo, a não ser que você tenha 80 anos de idade, né? Você não vai fazer isso com 2045. Mas se você for uma pessoa jovem, for levar um investimento por longo prazo, né? E investimento melhor, você tem que levar ele sem prazo, não por longo prazo. O investimento não tem vencimento. Mas se você levando esse investimento... Oi? Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Daqui a pouco a gente volta nesse assunto. Mas então, é aderente, né? Digamos, o IPCA mais 2035, 2045 é mais aderente. Tem ainda um refinamento que você pode colocar no negócio. É o seguinte. Então, você tem um determinado fundo imobiliário que tem um vencimento para daqui... Ele tem contratos atípicos, né? Aí, quando você vê essa questão dos vencimentos do contrato, dá média 8 anos de vencimento. Então, nós estamos em 2020, né? 2028, ali daí você tem, digamos, uma IPCA 2030, 2028. Aí, essa mais próxima desse ano, você vai comparar dentro da carteira de vencimento daquele determinado fundo imobiliário. Então, você tem uns refinamentos que você ainda pode fazer, né?